Oiê, tudo bem com vocês? Silvia aqui. Hoje a gente vai falar sobre os meus lidos de março. Teve muita coisa bacana, tá? Teve favoritado, teve livro favorito já da vida, teve um livro não tão bom assim, mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos? Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Vamos aumentar, né, aqui o engajamento do canal. Dependo de vocês para isso. Conto com a ajuda de vocês para isso também. Vamos conversar, né? Se existir a possibilidade de você hypar o vídeo, hype, por favor. Qualquer interação que você tem aqui no vídeo é importante para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e passá-lo aí à frente para mais pessoas, beleza? O primeiro livro que eu terminei em março, porque eu não comecei a lê-lo em março, foi o Billy Summers, do Stephen King. Tem uma história peculiar com o Stephen King, porque por puro preconceito e ignorância minha, eu nunca tinha lido Stephen King antes, foi meu primeiro livro lido do Stephen King, porque eu achava que ele só escrevia terror sobrenatural e é uma vibe que eu não curto. E aí, né, bacana, né, como eu já disse em outros vídeos, vou repetir nesse, eu tô me propondo a ler coisas diferentes nacionalidades, diferentes autores, estilos diferentes, né? Então, tô lendo muito romance, tô lendo ficção, tô me possibilitando tudo isso. Eu vi um vídeo da Duda Menezes, que ela falava sobre esse livro, e eu me interessei muito, porque ele é um thriller, suspense, com drama e também uma crítica social muito incrível, né? Aí eu falei, olha, tá aí um ótimo livro para começar a ler o Stephen King. Então foi por esse livro que eu comecei. Ele é da Suma, tá? Da editora Suma. Tem aproximadamente 530 páginas, vai depender aí, né, da edição. E foi um livro que, né, como eu estava experimentando, eu peguei ele sem pretensões de terminar em um mês, sem metas, né? Para eu ir realmente aproveitando, né, digerindo muito bem, para saber se eu ia querer continuar lendo King ou não, e tanto que li, né, até terminei outros livros dele antes de terminar o Billy Summers, que foi o primeiro que eu comecei a ler. A escrita é muito fluida, então cada vez que eu pegava, eu lia 50, 70 páginas assim, sabe? E aí a sinopse do livro é muito interessante, porque o Billy Summers, ele é um matador de aluguel, que ele só aceita matar as pessoas que ele considera ruins, meio Dexter. Ele tá ali para se aposentar, mas ele vai aceitar um último trabalho, porque tem uma proposta ali bem bacana, financeira. Mas a gente sabe, né? Talvez as coisas não andem como ele esperava que fosse acontecer. Então, é aí que se desenrola todo o livro, personagens super bem construídos, a crítica social eu achei sensacional, a escrita é muito fluida, né? Então, embora seja um livro que passou de 500 páginas, eu já considero calhamaço, né? É isso, se eu tivesse dado prioridade, teria lido dentro de um mês, tranquilamente. E gostei muito e me possibilitou querer continuar lendo King, tanto que eu já li depois que eu comecei o Billy Summers, eu já li o Dolores Claiborne, já li o Garoto do Colorado, tô lendo o Salem, mas também nessa mesma vibe aí de sem previsão, sem meta, sem nada. E pretendo continuar lendo King aí, beleza? Para ele eu dei 4,5 estrelas, porque eu acho que ele tem horas ali que ele podia dar uma enxugada, né? Então, foi essa questão assim, mas gostei demais, tá? Aí eu fui para um livro que virou queridinho da vida, tá? Pachinko, da Minjin Lee, da editora Intrínseca. Gente, que livro, né? Um romance histórico que vai contar uma saga familiar sensacional, né? Com personagens, principalmente as mulheres, muito fortes. E aí isso já me, né? Já conversa diretamente comigo e eu já adoro. Então, o livro ele vai acompanhar a saga familiar, né, de uma família coreana que é obrigada a se mudar para o Japão. E aí a gente vê, né, toda a questão de conflitos históricos entre os dois países. A família enfrenta, né, muito preconceito, pobreza, conflitos familiares, questão do conservadorismo também muito forte, dois países muito conservadores, né? Tanto Coreia quanto o Japão. Isso vai aí por gerações, acho que são 3 ou 4 gerações, tá?
Então é muito bom, os personagens são super bem desenvolvidos, você se apega, né, a alguns ali de verdade. Eu não sou uma pessoa que chore facilmente com livros, né? Com esse também não chorei, mas me tocou muito, assim, a questão de vários personagens ali, principalmente as mulheres, sabe? Então, nossa, uma delícia de ler, também outro calhamaço, acho que a edição que eu li tinha 512 páginas, mas assim, uma delícia de ler, virou um dos favoritos da vida, 5 estrelas, sabe? Que saga bacana. E eu tô nessa vibe, né? Muito ali voltada para ler e conhecer mais a cultura oriental. Então, para mim, isso foi assim um desbunde de conhecimento, de cultura, porque eu, né, por ignorância, não sabia, né, dos conflitos ali entre Coreia e Japão, de onde que sabia que eles tinham esses conflitos, mas não sabiam os motivos, e aí no livro você consegue entender boa parte deles. Então, assim, eu achei um livro deslumbrante, que você se encanta com a cultura, você se encanta com as personagens, você entra na história, vive aquela história junto, e é o tipo de livro que eu vou indicar para sempre, tá? Amei, 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 amei. E tem série feita do livro, né, adaptação do livro, na Apple TV, são 2 temporadas. Pelo que eu não assisti ainda a série, quero assistir, mas pelo que eu vi, conta até um pouquinho mais da metade do livro nas séries, tá? Por enquanto não tem nenhuma informação se a Apple TV vai continuar produzindo a série para finalizar, né, o livro. Enfim, né, mas eu acredito que assim, as produções da Apple TV são muito bem feitas, então eu acredito, e pelo que eu vi os trailers, são assim deslumbrantes. Então, mesmo que não tenha finalizado, eu vou querer assistir para comparar, né, se a carinha que eu dei para os personagens condiz ali com a carinha que está ali na série, ver a ambientação, né, porque é uma ambientação riquíssima, né, da cultura aí coreana e japonesa. Então, assim, se você ainda quiser, além do livro, assistir, tem a série na Apple TV, tá? Aí fui para um suspense psicológico, thriller, pode ser, que é a minha irmã, a psicopata, da nigeriana Oinkan Braithwaite, e a editora é a Capulana. Gente, então aqui, né, nós temos 2 irmãs, a mais velha, que é super responsável e tal, a mais nova, né, toda incrível, toda efervescente. Só que acontece um fato curioso que, assim, os últimos 3 namorados da irmã mais nova aparecem sem vida. E aí a gente vai descobrir, né, o porquê disso, como que acontece, né, e tal. Então é isso. Eu particularmente não gostei, tá, do livro. Não funcionou para mim. Isso não significa que não vai funcionar para você, tá bom? Eu acho que a gente tem que ler tudo que a gente tem vontade, independente da opinião de outra pessoa. Gostei de conhecer a autora, por ser uma autora nigeriana, que eu acho que, né, eu gosto de ler nacionalidades diferentes. A escrita dela é fluida, ela tem um humor ácido bacana também, né, para descrever ali a história. Mas eu achei que ela poderia aprofundar para enveredar, né, a história para alguns caminhos que a deixariam muito mais interessante e que não foi o caso para mim, tá? Eu sei que é um livro meio hypado, e é um livro polêmico, né, que tem isso, pessoas que amam, pessoas que não gostam. Não chegou a odiar, tá? Eu não gosto só. Então, eu dei 3 estrelas por ser um livro, por ser uma autora que eu não conhecia, pelo humor ácido, leitura fluida, tá? Mas a história realmente não me pegou muito. Aí li As Irmãs Blue, da Coco Mellors. A editora é Astral Cultural. E, gente, é um romance contemporâneo. Vai contar a história aí de 4 irmãs. Das 4, uma falece, a Nick, e ela é a mais nova, ela meio que funcionava como a cola ali da família, sabe? E aí a gente vai ver, né, um pouco da personalidade da Nick, o porquê que ela servia como essa cola social, né, da família, principalmente das irmãs. Vai conhecer as outras irmãs, a Avery, que é a mais velha, ela é adicta de substâncias ilícitas. Ela hoje se tornou uma advogada de muito sucesso, mora com a esposa em Londres. A outra irmã é a Bonnie, que era uma ex-lutadora de boxe com
muito potencial, mas depois de uma derrota devastadora, ela vira segurança de uma casa noturna em Los Angeles. A terceira é a Lucky, que é uma modelo. Ela mora atualmente em Paris, também tem questões ali com substâncias ilícitas e tá bem perdida, né? Não sabe ali muito bem como que ela vai conduzir a vida dela. E aí, depois de um ano, né, da morte da Nick, elas se reencontram em Nova York, que era, né, o lar delas, porque a mãe tá querendo vender o apartamento, que era da família, e aí elas vão, né, questionar se vale a pena vender, se não vale a pena vender e tal. E aí nisso, né, vai se desenrolar toda a história de como elas vão lidar, como elas lidaram, né, com a questão do luto, as suas questões pessoais, cada uma delas com as suas questões pessoais, o porquê que a Nick era essa cola social da família, o que aconteceu com a Nick também. E assim, eu amei, tá? Amei. Me senti vendo meio que uma série, é assim, de uma beleza escrita, até poética. E aí você sente ali a dor da personagem, do momento que você está lendo. E aí, obviamente, você vai se apegar mais a umas do que as outras, concordar, discordar, e tá tudo certo. Mas é tão gostoso quando você pega uma leitura que desenvolve, né, a personagem de uma forma assim muito plena. Você consegue ver pontos positivos, pontos negativos, um ser humano mesmo, né? Porque ninguém é 100% bom, 100% ruim. E nossa, eu achei assim um livro assim tão rico. Então é isso, assim, achei uma delícia esse livro. Eu li, eu me envolvi, eu me emocionei, fiquei com raiva, não concordei. Eu adoro quando o livro me desperta assim várias emoções, sabe? E foram muitas personagens, todas muito ricas. Então, dei 5 estrelas, achei bem bacana. Quero ler o outro livro dela, que é o Cleópatra e Frankenstein, que li algumas coisas ali que não era muito bom, mas vou ler sim, tá? Tá vendo como é importante você ler, mesmo quando você ouve ou lê coisas que não falam muito bem sobre o livro, eu vou ler sim, tá? Aí fui para o quinto livro do mês, foi Natureza Morta, da Louise Penny. A editora é Arqueiro. Esse livro é um cozy mystery, tá? O que é um cozy mystery? O cozy mystery é quando não tem... É um suspense, mas ele não vai ter aquela questão pesada, gráfica do crime em si, de como foi, o que aconteceu, sangue para tudo quanto é lado, nada disso. Ele é muito mais tranquilo de ler, geralmente sim, tem um crime, ponto, mas assim, ele vai descrever muito melhor os personagens, geralmente se passa numa cidadezinha pequena muito aconchegante. Então, é um suspense aconchegante mesmo, sabe? Sem a parte pesadona da questão. E esse livro é o primeiro de uma série da autora, que tem acho que já mais de 15 livros, que vai se desenvolver aí toda com essa história, com o inspetor Gamache, né? Que é a pessoa ali da polícia que vai solucionar os crimes dos livros. Nesse primeiro livro, a gente vai conhecer a cidade, então, em questão, né? Que vai dar, vai ser a moradia aí da série, que é Three Pines. É uma cidadezinha pequena, aconchegante, fria, acho que meio com montanhas e tal, canadense. E lá, um lugar de caça, né? E um determinado dia, uma senhora, uma moradora ali da cidadezinha, aparece morta por uma flecha. No primeiro momento, acredita-se que pode ter sido um acidente, porque, como eu disse, era uma cidade de caça e eles estavam em temporada de caça. Mas aí aparece, né, o famoso inspetor Gamache e vai ali investigando, né, toda a cidade, conhecendo ali as pessoas próximas, o que poderia ter acontecido, ligar ali os pontinhos, montar o quebra-cabeça, para chegar à solução, né, de quem matou, o que aconteceu aí com a Jane. É um livro gostoso, bacana, mas Cozy Mystery não funciona muito comigo, né? Se eu for ler um suspense, eu gosto de coisa mais pesada, com mais ação. Então não funciona bem pra mim. Mas, poxa, é uma série que já tem mais de 15 livros. Então eu vou falar que é uma série ruim? Óbvio que não, né? Dizem que a cada livro da série a história vai ficando melhor. Talvez eu dê uma segunda chance e leia o segundo livro.
Pode ser, né? Não vou cravar isso aqui, não. Dei 3 estrelas. O bacana, assim, quando é uma série, né, de livros, é que você consegue, e já nesse primeiro livro, os personagens são muito bem desenhados, os locais da cidade, porque como é uma cidade pequena, então os locais da cidade são muito bem descritos. Então você consegue se ver ali naquela cidade, sabe? Com aquelas personagens. Então, isso é muito bacana, né? E o Cozy Mystery, ele preza por essa riqueza e de detalhes. Então, isso é o bacana né, de ler o Cozy Mystery. E finalizei as minhas leituras, né, com Meridiana, da Eliana Alves Cruz. A editora é Companhia das Letras. O romance contemporâneo, acho que eu classifico dessa forma, tá? Romance contemporâneo, drama social. Bom, aí a gente vai ver a história de uma família que mora numa comunidade e que vai ali fazer todo aquele sacrifício absurdo para sair da comunidade e ir morar na cidade, num prédio ali de uma condição financeira muito melhor do que as pessoas lá da comunidade tinham, poder aquisitivo maior e melhor. E aí, né, se desenvolve uma série de questões, de conflitos dessa família, dentro da família. Quando eles saem da bolha da comunidade, o que acontece quando eles vão lá para o prédio, questões pessoais de cada um deles também, né? O livro ele é escrito, cada capítulo é um personagem, então também é bacana ver as diferentes visões deles, muito fluida a leitura, gostei muito. Vai falar muito sobre questões pessoais, né? De identidade, racismo, preconceito, sexualidade, pertencimento. Então, assim, é muito rico. Embora seja um livro razoavelmente curto, menos de 200 páginas, é uma leitura muito rica, muito próxima, né, da nossa realidade, quem não se fecha em sua bolha, né, de que vê e que pode até não pertencer, mas conhece, vê, sabe o que acontece, e é muito sensível, né, muitas questões ali são muito sensíveis e te fazem refletir mesmo muito. Então eu dei 4,5 estrelas para ele. A autora já tem escrito Água de Barrela e Solitária. Possivelmente eu vou ler, né, no futuro, não sei ao certo quando. Gostei muito da escrita dela, achei muito bacana. E esses foram os meus lidos de março. Me diz aqui, o que você leu em março? Já leu algum desses? Concorda com a minha opinião? Discorda? Podemos discordar tranquilamente, desde que com muito respeito, né? É assim que a gente cresce nas discussões. Vai ser um prazer eu ler o seu comentário aqui para a gente poder fazer uma troca ainda mais aprofundada. Agora eu já estou, né? Comecei já as minhas leituras de abril, que também estão bem bacanas, mas isso eu conto para vocês num vídeo futuro, tá bom? Vamos lá, vamos conversar. Vai ser um prazer conversar com você aqui ou lá na outra rede social. E é isso. Vejo você no seu próximo vídeo. Um beijo.